Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor bondoso para com seu povo, seja Ele cuidadoso com cada um de nós. Quero convidá-los ao estudo da palavra nessa tarde, e o tema do nosso estudo é A Graça Vai Além. Então, considere esse tema, A Graça Vai Além. Eu queria compartilhar, a partir de Lucas capítulo 5, apenas 2 versículos, 12 e 13. Aliás, indo até o 14. 12 a 14 diz assim: Quando ele estava numa das aldeias, apareceu um homem tomado pela lepra, que, vendo Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, fica limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Ele então lhe ordenou que a ninguém contasse isso e disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés determinou, para que isso lhe sirva de testemunho. Meus irmãos, eu quero compartilhar nesse texto. O leproso se aproxima de Jesus, pede para que Jesus o limpe e Jesus o toca. O tema que eu gostaria de trazer é este: a graça vai além. Vamos entender. Não é só que a graça faz sem precisar fazer. É que a graça quer fazer. E a graça quer fazer mais do que precisa. Pensa bem nisso. Fazer sem precisar é uma coisa. Mas fazer querendo fazer é outra. E fazer indo além do que precisa ser feito, oh, meus irmãos, que graça maravilhosa do nosso Deus. Mas vamos entender então o texto. Primeiro, Lucas, ele é o evangelista, onde ele procura dar uma atenção especial aos que normalmente seriam esquecidos. Se você observar o Evangelho de Lucas, ele dá uma atenção especial àqueles que culturalmente, socialmente, naturalmente seriam esquecidos. Por exemplo, Lucas ele dá uma ênfase muito grande aos pais de João Batista, onde os outros evangelhos não falaram. Então, era aquele casal idoso, aquele casal estéril. Lucas começa falando sobre eles. Lucas, ele foca bastante em Maria, enquanto que Mateus, escrevendo para os judeus, ele foca mais em José. Então, a mulher, ela era culturalmente, socialmente mais deixada de lado. Lucas vai dar uma atenção especial àqueles que as pessoas naturalmente não notariam. Por exemplo, enquanto que Mateus, no nascimento de Jesus, foca naqueles reis magos, aquelas pessoas de grande importância que vieram de longe, Lucas vai falar dos pastores, aqueles simples homens que estavam no deserto quando Jesus nasceu. E aí, se você observar as narrativas de Lucas, Lucas vai pensar nessas parábolas e nesses milagres, onde mostrariam aqueles que naturalmente seriam rejeitados. Por exemplo, é Lucas que fala da parábola do bom samaritano. É Lucas que vai falar sobre aqueles 10 leprosos. É Lucas que vai falar daquele ladrão na cruz. Enquanto que os demais não focam naquele que se converteu na cruz, Lucas foca. Se você observar, Lucas vai fazer isso várias vezes. Por exemplo, é Lucas que fala daquela mulher pecadora que entrou na casa do fariseu e lavou os pés de Jesus. Então, Lucas sempre vai ter essa temática. E aqui, Lucas, ele vai focar o milagre considerando o leproso. O que a gente precisa entender? Se você observar o versículo 14, vai dizer assim: apareceu um homem tomado pela lepra. Veja, não era apenas que ele era leproso, é que ele era tomado pela lepra. Em que essa informação é importante? É que a lepra, ela começa com uma simples mancha. Uma mancha bem tênue, uma mancha até mesmo imperceptível. Tanto é que naquela época e ainda hoje, o leproso, para perceber que ele está leproso, leva um tempo, porque começa com uma mancha bem simples. Só que essa mancha, ela vai se estendendo. No que ela vai se estendendo, acontece duas coisas. Ela surge em outras partes do corpo, né? Acontecendo duas coisas. Uma delas é que ela vai atrofiando os músculos, ela vai atrofiando os nervos. Então, às vezes, a gente fala que o leproso, ele perdeu os dedos,
Não é que ele perdeu, é que a sua mão foi se atrofiando. Os seus dedos foram se atrofiando. Aí ele tem os dedos, mas estão tão atrofiados que parece até que o dedo se perdeu. Outra coisa que acontece com a lepra é que, por tornar a parte insensível ao toque e à dor, você tem feridas e você não percebe que tem as feridas. Então, outra razão de dizer que os dedos caem é que, às vezes, você perde o dedo, um martelo bate em cima, alguma coisa, e você nem percebe, porque ficou insensível. Este homem, quando o texto fala que ele está tomado de lepra, é porque o rosto dele já está deformado pela lepra. O rosto dele já está cheio de feridas. O corpo está cheio de feridas. Aquelas feridas sangrentas, aquelas feridas purulentas, aquelas feridas mal cheirosas. Meus irmãos, assim seria um homem tomado pela lepra. Então, quando fala que esse homem está tomado pela lepra, tudo indica que já estava nesse estágio avançado. E qual é o problema da lepra? A lepra, por ela ser tida como uma doença contagiosa, essa lepra que a Bíblia descreve era contagiosa, o leproso ele tinha que se afastar do seu meio social. Ele tinha que se afastar do seu convívio. Então o leproso, ele saía de sua casa, não só da casa, ele saía da aldeia. Ele ficava do lado de fora e ele não podia se aproximar das pessoas. Se sem querer você se aproximasse do leproso, ele deveria colocar a mão sobre a boca e gritar: imundo, imundo. A ideia é você não se aproximar dele porque ele está imundo. Então o leproso, ele caía naquilo que a gente vai chamar de ostracismo social. Nisso daí, ele não podia ter contato com nenhuma outra pessoa. Ele não podia mais ter contato com os seus conhecidos, com os seus vizinhos, com os seus amigos. Ele não podia mais ter contato com seus parentes. Ele não poderia mais ter contato com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos. Meus irmãos, esse homem leproso, ele não podia mais ter nenhuma aproximação física, nenhuma mais aproximação com outras pessoas, a não ser outros leprosos. Percebe a condição desse homem? Esse homem totalmente tomado por feridas. Nós, ao virmos um leproso, tanto nós seremos tomados de uma certa resistência em nos aproximar por causa das suas feridas, por causa do sangue, por causa do pus, por causa do mau cheiro. A gente teria uma resistência de se aproximar por causa da sua contaminação, quanto também a gente teria uma resistência de nos aproximar porque nós fomos criados, crescemos entendendo, não pode tocar em leproso, não pode tocar em leproso, não pode tocar em leproso. Aí o que vai acontecer? Esse leproso, que já está no estágio bem avançado, ele, tomado de lepras, sem mais perspectiva, e sem nunca mais ter tido um contato humano, ele se aproxima de Jesus. Ele se ajoelha, põe o rosto em terra, ele fala: Senhor, se queres. A questão é só essa, Senhor, se queres. Os outros poderiam ter querido, mas não poderiam ter feito nada. Mas o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele está dizendo: Senhor, está vendo essas feridas? Está vendo esse rosto atrofiado? Está vendo esses dedos atrofiados? Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar por completo essa realidade. Por completo essa condição. Meus irmãos, aqui a gente vai perceber que esse homem tinha uma fé tremenda em Jesus Cristo. Esse homem se aproxima de Jesus dizendo: Senhor, tu não és como as demais pessoas. Eu posso ter ouvido falar de muitos fariseus, de muitos saduceus, posso ter ouvido falar de muitos sacerdotes. Eu posso ter ouvido falar de muitas pessoas que de repente têm alguma relevância. Mas, Senhor, tu és bem maior do que elas. Porque sacerdote, fariseu, saduceu, nenhum deles poderia me curar, ainda que quisesse. Mas se tu quiseres, tu podes. Meus irmãos, a graça vai além. E a graça vai além quando a gente se dispõe a confiar nessa graça, a confiar no Senhor, a confiar na bondade de Deus e na graça de Cristo. Jesus vai olhar para aquele homem e ele vai dizer o seguinte: quero. O que o homem pediu? O homem pediu para que Jesus o limpasse. Mas observe o que acontece no verso 13. Jesus estendeu a mão e o tocou.
Não é só que Jesus iria curá-lo, mas antes de curar, Jesus o tocou. Meus irmãos, vamos entender por que essa informação é importante. Teve várias situações onde Jesus curou apenas com uma palavra. Teve uma passagem onde Jesus está indo à casa de um centurião, e o centurião manda interpelá-lo pelo caminho e diz assim: Senhor, não sou digno que entres na minha casa. De onde o senhor estiver aí, dá uma palavra. Porque só com essa palavra à distância, meu servo será curado. Jesus deu a palavra e o servo foi curado. Jesus podia curar à distância. Bartimeu, o cego, Jesus perguntou: o que queres que eu faça? O cego falou: que eu veja. Jesus fala: vai, seja feito conforme a tua fé. E o cego foi curado com uma palavra. Ora, se Jesus podia curar à distância, se Jesus podia curar só com uma palavra, por que o texto fala que ele tocou no leproso? Porque lembra, esse leproso, já há muitos anos que ele vivia sem contato humano. Ele não tinha contato físico com outras pessoas. As pessoas se afastavam dele. As pessoas tinham repugnância. As pessoas tinham medo dele. Jesus, ele quer dizer para o leproso o seguinte: olha, a minha graça não apenas quer que eu te cure, a minha graça quer que você se sinta aceito, que você se sinta abraçado por mim. E quando fala que tocou, não é tocar assim à distância. A ideia é que ele realmente se aproximou, ele colocou a mão no ombro, ele abraçou, ele se aproximou do leproso, dizendo o seguinte: olha, a sua lepra não é impedimento para que eu me aproxime de você, porque você está confiando em mim, e pela sua fé eu vou te honrar com a minha graça. Meus irmãos, isso é muito significativo. Lepra na Bíblia é símbolo do pecado. Assim como o pecado, como a lepra é incurável, pecado é incurável. Assim como a lepra se espalha pelo corpo, o pecado se espalha por todas as áreas da nossa vida. Assim como a lepra nos torna insensíveis ao toque, à dor, o pecado nos torna insensíveis para Deus, para com a família, para com as coisas espirituais. E assim como a lepra afasta o leproso do seu convívio natural, o pecado nos afasta de Deus. Pecado na Bíblia é símbolo da lepra. A lepra na Bíblia é símbolo do pecado. Assim como a lepra deforma, o pecado deforma. Assim como a lepra causava repugnância, o pecado causa repugnância. Mas, meus irmãos, assim como o leproso olhou para Jesus e falou: se queres, tu podes limpar-me? Olha, ninguém pode, só o Senhor. Da mesma maneira, o pecador deve se aproximar de Cristo e dizer assim: Senhor, se quiseres, podes perdoar-me. Ninguém pode, só o Senhor. Percebe qual é a lição essencial do texto? E o texto está nos mostrando que Jesus vai além. Jesus não apenas limpa o leproso, Jesus toca no leproso. Meus irmãos, a graça vai além. Veja, não é só que a graça faz sem precisar fazer. É que a graça quer fazer. E a graça sempre faz mais do que precisa. Sempre vai além. Meus irmãos, pensemos comigo. Trazem um paralítico a Jesus e descem um paralítico sobre cordas. As pessoas queriam que Jesus curasse o paralítico. Jesus foi além. Jesus olhou para o paralítico e disse: perdoados te são os teus pecados. Jesus vai além. E, meus irmãos, porque Jesus vai além conosco, nós precisamos ir além com Jesus. Porque Jesus vai além conosco, nós precisamos nos colocar aos pés dele, colocar o rosto no chão e nos humilhar diante dele. Depositar toda a nossa confiança, toda a nossa dependência. Jesus, eu sou um leproso, eu sou uma pessoa deformada. Se tu quiseres, tu podes fazer algo por mim. Mas, Senhor, se tu não quiseres, desesperado, miserável, minha condição é deplorável. Senhor, mova-se para mim. Venha com a tua graça. Faz sem precisar. Tu queres fazer? Faça além, Senhor, vai além. Meus irmãos, o que esse texto aqui vai nos ensinar por fim? E aqui eu quero deixar a minha última lição. A graça, ela vai além em nos abençoar. E a graça vai além em mover o nosso coração a irmos além também. No versículo 14, Jesus fala: olha, não conte a ninguém,
Qual é a ideia, mais ou menos? É claro que ele iria contar em que sentido. Você via ele antes, ele era leproso. Você está vendo ele agora, ele está purificado. Jesus está dizendo o seguinte, ó, a sua prioridade agora não é correr para abraçar a sua esposa. Tem anos que você não toca na sua esposa. Eu sei que você quer muito, mas a sua prioridade agora não é ir à sua esposa. Eu sei que você está louco para abraçar seus filhos e beijá-los, mas a sua prioridade agora não é ir a seus filhos e dizer, estou curado, estou curado. Não é ir aos pais. A sua prioridade, o texto fala, vai ao sacerdote. Vai ao sacerdote, mostra-se a ele e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunha. Meus irmãos, o que acontece? Na lei, era o sacerdote, que ele tinha uma função médica, que declarava a pessoa leprosa. Mas cabia também ao sacerdote atestar que ela estava pura. Esse leproso, agora purificado, ele não precisa do aval do sacerdote. Porque quem tem Cristo não precisa de mais nada. Só que quem tem Cristo, ele não despreza, ele não desonra a necessidade de fazer as coisas da maneira certa. Entenderam? Olha, eu não faço as coisas que eu faço para que Cristo me aceite. Ele já me aceitou. Eu não faço as coisas que eu faço para que Cristo me salve. Ele já me salvou. Eu não faço as coisas que eu faço para que Cristo me abençoe. Ele já me abençoou. Só que essa graça que me perdoou, que me salvou, que me abençoou, é uma graça que foi além comigo e me move a ir além com ela. Então, ainda que esse homem não precisasse do aval do sacerdote, ele deveria testemunhar que a graça realmente fez diferença. Então, olha, primeiro vai até o sacerdote. Faz aquilo que Moisés ordenou para ficar publicamente claro que você agora é uma nova pessoa, que você agora realmente foi transformado. E quando perguntarem por que você foi, diga, foi Jesus. E se disserem, se foi Jesus, por que você está vindo aqui ao sacerdote? Porque Jesus que me salvou, ele me falou que eu preciso fazer as coisas da maneira certa. E o certo é vir ao sacerdote. Meu irmão, percebe por que o homem, quando ele aceita Jesus, ele precisa consertar a vida dele? Por que o homem, quando aceita Jesus, ele precisa andar na luz? Não dar brecha para ser mal visto, para ser mal interpretado, para que a graça de Jesus Cristo não seja difamada, não seja banalizada. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. A graça vai além em nós e nos leva a ir além por ela. Nos leva a ir além por Cristo. Jesus, ele está diante de uma mulher pega em flagrante adultério, e ele, na graça, ele não apenas impediu a mulher de ser apedrejada. Ele, na graça, não apenas não condenou a mulher. Ele, na graça, ele impulsionou a mulher a viver de forma diferente. Ele disse, vá e não peques mais. O que a gente está entendendo, meus irmãos? A graça é valiosíssima. A graça é poderosíssima. A graça é excelente. Mas se as pessoas que professam que a graça as alcançou, se elas não se dispõem a viver uma vida correta, elas estão banalizando a graça. Elas estão vulgarizando a graça. Isso é uma graça barata. Se as pessoas que dizem que foram tocadas por Jesus, foram purificadas por Jesus, elas não querem viver debaixo dos ensinos de Jesus, meus irmãos, a graça nunca as alcançou, porque a graça impulsiona a pessoa alcançada a ir além. Esse homem, ele está se levantando agora. E Jesus Cristo está dizendo, você tem prioridades, você quer abraçar a sua esposa, você quer abraçar seus filhos, você quer abraçar seus pais, mas veja, a sua prioridade é fazer de forma que a graça, ela seja bem testemunhada, ela seja bem vista. Meus irmãos, nós não fomos libertos para vivermos para nós mesmos. Nós fomos libertos para glorificar a Jesus Cristo na nossa liberdade. Nós não fomos salvos para vivermos para nós mesmos, nós fomos salvos para glorificar a Jesus Cristo na nossa salvação. Jesus está dizendo, olha, eu não te toquei, eu não te purifiquei, para que você viva de acordo com o seu coração, de acordo com os seus interesses.
Eu te libertei, te toquei, te purifiquei, para que a partir de agora você viva um testemunho contundente, um testemunho verdadeiro da diferença que é ser alcançado pela graça. Você quer ir à esposa, mas primeiro, vá ao sacerdote. Você quer ir aos filhos, mas primeiro, vá ao sacerdote. A sua prioridade é testemunhar que essa graça endireitou a sua vida, não só por fora. Endireitou a sua vida, não só exteriormente. Essa graça, ela transformou a sua vida a partir do coração. Eu não preciso do sacerdote, mas a graça me impulsiona a dar um testemunho diante do sacerdote. Eu não preciso da lei de Moisés, mas a graça me impulsiona a dar o testemunho que a lei de Moisés determinou. Meu irmão, a graça te alcançou? A graça realmente foi além na sua vida? Você tem que se perguntar, está indo além pela graça? Eu não dizimo para ser abençoado. Eu dizimo porque a graça que me abençoou me impulsiona a querer abençoar também. Eu não dou oferta para ser abençoado, porque a graça que me abençoou me impulsiona a querer abençoar também. Eu não sirvo o Senhor, eu não participo de uma igreja local, eu não tenho essas práticas para ser abençoado. É porque a graça que me abençoou, ela me impulsiona. E aí tem um círculo de progresso, porque quanto mais a graça me abençoa, mais eu quero ir além, e quanto mais eu vou além, mais a graça vai além comigo. Considera essa palavra, considera essas realidades, que a graça do Senhor, sem precisar, faça. Que a graça do Senhor faça querendo, e que a graça do Senhor faça além, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas, meus irmãos, que essa graça realmente impulsione o seu coração, impulsione a sua alma. Por causa da graça do Senhor, eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero servir mais ao Senhor. Eu quero realmente abençoar porque eu estou sendo abençoado. E que as pessoas à nossa volta deem testemunho de que não somos mais leprosos, nem por fora e nem por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Ele para sempre. Um carinhoso abraço, obrigado pela sua atenção.